Olá pessoal, tudo bem? Estamos encerrando mais um volume, né, do PET. Estamos na quarta semana do PET, volume 7, e nessa semana nós vamos estudar triângulos, ok? A gente vai estudar duas coisas sobre o triângulo. A primeira delas é a condição de existência, né, de um triângulo, e a gente vai ver também a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, ok? Então vamos lá. É, Aqui, né, no PET já começa com algumas atividades, né? Leonardo está tentando construir o triângulo com pedaços de canudos medindo 4, 6 e 7 centímetros. Leonardo conseguirá construir o triângulo, por quê? Então aí, isso fica como exercício para vocês. Eu vou pular aqui para a gente já nas definições. Então, primeira delas, né, a existência de um triângulo. Para que um triângulo exista, é necessário o seguinte: a soma de dois lados quaisquer desse triângulo tem que ser sempre maior do que o terceiro, né? Por que que a gente que tem que ter essa condição, né? Se eu pego um lado medindo, vamos supor que eu tenho aqui um lado medindo 20 centímetros, né? 20. E aí eu pego um outro lado medindo, por exemplo, 5 centímetros. E um terceiro lado medindo, sei lá, 3 centímetros. Né? 3 centímetros. O que que acontece? Eu não consigo fechar esse triângulo. Por quê? Porque se eu pego esse lado aqui e vou abaixando ele, né? Vou diminuindo esse ângulo aqui, ele vai chegar num momento que ele vai encostar nesse lado maior. E o mesmo acontece com o de 3 aqui. Se eu descer ele, ele vai chegar aqui. Ou seja, esses dois lados eles vão encontrar com esse terceiro e eles não vão fechar, não vão formar um triângulo. Então, para isso, esses dois lados aqui, a soma deles, para que eu consiga formar um triângulo, tem que ser sempre maior do que esse lado, né? Então, aqui a gente tem um triângulo ABC. Então, o lado A tem que ser sempre menor que B mais C, ou B sempre menor que A mais C, ou C sempre menor que A mais B, né? Esse é o que a gente chama de desigualdade triangular, ok? Ou seja, a gente pode resumir tudo isso aqui da seguinte forma: eu consigo formar um triângulo se a soma dos dois lados menores for sempre maior do que o lado maior, né? Então eu pego os dois lados menores, não preciso verificar todos eles aqui. Basta eu pegar os dois lados menores e comparar com o maior, né? Esses dois lados menores têm que ser maior do que o lado maior, né? E aí, por exemplo, aqui é o exercício 2, né? É possível, Letícia, construir um triângulo utilizando os palitos 4, 9 e 15 centímetros? E aí é o que eu disse, para a gente não precisar verificar essas três desigualdades, basta a gente pegar os dois menores. Quais são os dois menores? 4 e o 9, né? Então, os dois menores, 4 mais 9, tem que ser maior do que o lado maior, ou seja, tem que ser maior do que 15. Ou seja, 4 mais 9 vai dar 13, tem que ser maior do que 15. Isso é falso, né? Isso é falso. 13 não é maior do que 15. Então, esse triângulo, né, um triângulo com essas medidas, 4, 9 e 15 centímetros, não é possível, né? Não é possível. E aí, por quê? Como eu já disse, né? Porque a soma dos dois lados menores é menor do que o lado maior, né? Então, na verdade, aqui é menor, né? E aí, por isso, não consigo formar um triângulo com essas dimensões. Bem? E aí, mais alguns exercícios para vocês. E aí, a gente entra na soma dos ângulos internos, né? A gente já chegou a ver um pouco sobre isso, né? Em alguns conteúdos, alguns
algumas aulas anteriores. Então, só para a gente reforçar. Quando eu tenho um triângulo, a soma dos ângulos internos dele sempre vai dar, ó, a gente pode pensar aqui, 50, né, mais 90, mais 40, desse primeiro triângulo. Se eu somar tudo isso daqui, vai dar 180 graus, né? Isso para o primeiro triângulo aqui. Para o segundo triângulo, mesma coisa. 20 mais 25 mais 135, isso também vai ser igual a 180 graus, né, para esse triângulo aqui. E o outro, 48 graus mais 65 graus. Opa, ficou feio aqui. 65 graus mais 67 graus, né? Se eu somar isso daqui, vai dar 100, 160, com mais 20, 180 graus também, né? Então tem como a gente demonstrar isso, né? De maneira algébrica. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será 180 graus. 180, 180, 180. Sempre será 180 graus, ok? E aí, mais um exercício para vocês. Esse exercício, inclusive, é bem tranquilo. Juliano quer construir triângulos e está pensando nas medidas que utilizará para os ângulos internos de cada um, né? Aí tem aqui A, B, C e D, né? 3 ângulos internos, né? Verifique com qual ou quais dos grupos de medidas de ângulos acima seria possível Juliano construir seus triângulos. Justifique suas escolhas. Então, como a gente já acabou de ver, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Então, para verificar se consigo formar um triângulo ou não com esses ângulos, basta eu somar esses ângulos. Por exemplo, no item A, 30 mais 50 dá 80, 80 mais 80 dá 160 graus, né? 160 graus eu consigo formar um triângulo? Não, né? Como a gente já viu, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre vai ser 180 graus. Então, eu não consigo formar um triângulo com esses ângulos internos. E aí, a letra B, vocês vão somar e verificar se dá 180 ou não. Bem tranquilo, ok? Com isso, a gente encerra o PET 7, né? O PET volume 7. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa semana a todos e bons estudos.